te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença, pois julgastes meu direito e minha causa, de teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os perversos, apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre. De seu trono, executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece o teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Anunciem ao mundo seus feitos, pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora seu clamor. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me, para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. As nações caíram na cova que abriram, seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça, os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor. Não permitas que simples mortais te desafiem. Julga as nações. Faze-as tremer de medo, Senhor. Que as nações saibam que não passam de simples mortais. Amém? Grande Deus, a tua palavra, Senhor, é viva, é eficaz, a tua palavra é atual. Senhor, fala grandemente nesta noite, é tua palavra que nós queremos ouvir. Levante a nós, Senhor amado, ó Deus, para que nós possamos, Senhor amado, fazer igual o salmista. Proclamar as tuas maravilhas, agradecer as vitórias, Senhor amado. E nunca, nunca, nunca esquecer de quem és, nosso Deus, Todo-Poderoso, e todas as nações se prostrarão diante de ti. Amém. Queridos, põe a imagem lá para mim, pastor, por favor. Presta atenção nessa imagem. Ah, está carregando? Oi? Está lento? Enquanto isso, eu vou contextualizando. Amados, vocês, quando eu li esse salmo, primeiro esse salmo, ele tem, lógico, um teor apocalíptico, revelação de Jesus Cristo como o Senhor, né? Mas ele tem muito a nos ensinar nesta noite individualmente, tá? O salmista começa a glorificar a Deus, a agradecer a Deus pelas vitórias, né? Então, esse salmo, ele contém gratidão, né? Ele nos mostra a Deus, que Deus é nossa justiça, e a palavra que o Espírito Santo quer que você carregue nesta noite, que é lá no versículo 12, Deus não se esquece dos aflitos. Deus não esquece o clamor dos aflitos, daqueles que clamam, daqueles que necessitam, daqueles que confiam. Deus não esquece o clamor de seus aflitos. Isso está escrito, evidenciado 4 vezes nesse salmo. Deus não esquece. Deus socorre aos necessitados. E ele fala de justiça.
5 vezes esse versículo fala que o Senhor é justiça, que o Senhor faz justiça, que Ele é juiz, que Ele é justo, que julgará todos. O que nós conhecemos de justiça? Quando um caso mais recente, né, vivo ainda em nossa memória, é o caso daquela estátua que é representada a justiça, né, lá em frente ao STF, que aquela moça escreveu, né, com batom, que é a representação da justiça. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, quando ela carregar, nós vamos ver direitinho, e eu vou explicar por que ela é a justiça, por que ela está, né, ela com os olhos vendados, com uma balança em uma mão e espada em outra. E eu comecei a fazer essa analogia com hoje. Será mesmo que a gente vive sob uma justiça? Amados, incomoda, revolta, quando a gente vê a justiça sendo praticada com os outros, não é? Quem não se incomoda está cauterizado. Porque se você se incomoda só com o que te fere, com o que te fere, com o que te abala, né? Você precisa ter mais de Cristo em seu coração. Certo? Você precisa ter mais de Cristo. Porque Cristo sempre foi e é empático com o próximo, né? E a gente fica indignado. A gente fica indignado. Fala, Deus, cadê a justiça? E mais ainda, quando a gente vê governos, tanto nosso como das nações por aí afora, cometendo, não é, as injustiças, corrompendo leis em nome da sua própria justiça, criando leis para o seu próprio favorecimento. Daí o Espírito Santo nos faz lembrar da história do povo, de todo o povo de Deus, na Bíblia. Daquelas nações poderosas, que logo eu vou falar melhor sobre isso. Mas eu quero aqui falar, enquanto está baixando eu quero falar aqui primeiro do versículo 1 e 2, quando o salmista diz, eu te louvarei de todo o meu coração. E ele conclama, né? Ele chama o povo, todo o povo, para proclamar aqueles, né, que estão, para aqueles, né, que estão ao seu redor, para aqueles que estão distantes. Hoje eu assisti uma pregação de uma pastora coreana, de uma missionária coreana. Olha a justiça aí, o símbolo. A deusa Temis, uma deusa grega, que representa a justiça. Então, essa imagem que vocês veem é a melhor que eu achei. Tem tantas outras, né? A do STF tem aquela lá, né? Da balança. E tem muitas outras. Essa foi a que mais me interessou. Por quê? Porque ela está diante do livro da lei. Ela está com os olhos vendados, que representa os olhos vendados dela, representa a imparcialidade. Eu não sei quem eu estou julgando. Se é o Julinho, que é meu amigo íntimo, que não sai da minha casa, que eu devo muitos favores para o Julinho. Ou então é para o Ricardo, que eu não suporto. Eu não suporto as ideias dele. Eu não quero ver. Será que isso acontece? Será que isso é real? No entanto,
ela é o emblema da justiça. Ela representa a justiça. Né? Não importa a imparcialidade, os olhos vendados dizem, olha, não importa se ele é rico, não importa se ele é pobre, não importa se ele é negro, branco, homem, mulher. Meu amigo, meu inimigo, eu vou julgar conforme a lei, com imparcialidade. É assim que acontece. A balança que está nas mãos dessa representante da justiça, Deus, Artemis, uma balança que significa o equilíbrio do seu julgamento. A mesma pena que eu dou para o Julinho, eu darei para o Ricardo. Será? Nós vemos pessoas sendo julgadas porque fecharam, né, com um batom. Menos sentença. Uma pena menor foi dada a um traficante. Equilíbrio? Equilíbrio? A espada, ela simboliza a força da lei. Se necessário for, vamos usar a força da lei. Só que a lei fui eu que criei para os meus amigos. A brecha da lei, as vírgulas da lei, fui eu que coloquei para beneficiar-me e aos meus amigos. É triste, mas é verdade. Mas nós temos esperança. Nós temos esperança. Por isso que o salmista começa a agradecer a Deus pelas vitórias. Porque grandes foram as lutas dele, grandes foram os inimigos, grandes foram as ameaças que ele passou, gigantes, inúmeros, exércitos. Mas ele teve vitória. E nós teremos vitória. Então, como o salmista Davi, ele fala ali no Salmo 77, versículo 11, eu recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Amados, sempre lembre-se de quem é Deus. Peça que o Espírito Santo traga à memória aquilo que te traz esperança. Não desanime. Lembre-se quem é Deus. Lembre-se quem é Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 25. Fazei isto em memória de mim. Todo mês a gente fala isso, não fala? Não lê esse versículo na ceia? Lembrando do quê? Do sacrifício de Jesus. Lembrando do quê? Ele é o Salvador. Lembrando que ele virá para buscar a sua igreja. Não é isso? Deus, nosso justo juiz. Como eu falei, a justiça representada pelos homens, não é? É aquela justiça cega. Está diante da lei, ela está cega, porque simboliza a imparcialidade. Eu vou julgar sem meus amigos, né? Sem beneficiar meus amigos, eu vou julgar sem beneficiar a mim ou aqueles que estão ao meu redor. Eu sou imparcial. A balança, o equilíbrio do meu julgamento. Mas na pele, nós não vimos isso. Principalmente nós, trabalhadores, que somos os que mais pagamos impostos para que mais pessoas fiquem ricas. E nós mesmos não ficamos. Gente, alguém fica rico trabalhando? Imposto, 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 imposto. Esse ano parece-me que foram 5 meses que nós iríamos trabalhar para pagar de imposto. 5 meses nós trabalhamos.
pagando imposto, sabia? 5 meses. O resto do mês é para continuar, do ano é para continuar pagando também, viu? É para continuar. Você paga imposto em tudo, na carne que você come, no ovo que você frita, na linguiça, no sabonete, no shampoo, é em tudo, meu amigo. Na água que você bebe, nessa luz, no asfalto que você pisa, não é? Mas temos os benefícios. Dizem que os nossos impostos vão para para a área da saúde. Quantas pessoas que eu conheço, e mesmo aqui, estão há meses esperando um exame, há meses esperando uma cirurgia. Os nossos impostos pagaram isso, não é? Equilíbrio? Não. Certo? Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. O que significa sentado? Soberania. Ele está sentado. Lembra quando Jesus leu lá no templo? Cumpriu-se a lei, ele fechou o livro e sentou-se. Ali houve o cumprimento. Ele está sentado em seu trono. E o julgamento já está preparado para todas as nações, todos os povos. Deus continua no controle, queridos, mesmo em tempos difíceis. Mesmo nessa situação, Deus continua no controle. Porque Ele não se esquece do clamor dos aflitos. Continue a clamar, porque Ele não se esqueceu do seu clamor. E o Senhor é abrigo para aqueles que sofrem. O povo de Deus deve viver em adoração e confiança. Em Deuteronômio 28, 7, nos diz o seguinte: o Senhor fará que sejam derrotados diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho eles chegarão, chegarão, mas por 7 eles fugirão. Por 7 eles fugirão. Quantas vezes a gente se vê tão aflita, tão aflitos, não é? São tantas adversidades, às vezes o inimigo não é uma pessoa física, às vezes o inimigo é uma situação, às vezes é o inimigo é a falta realmente de um socorro. Quem é o teu inimigo? Coloca ele diante de Deus. Exemplifica, Senhor, ou melhor, esclarece diante de Deus. Não que ele precise, mas você precisa declarar isso diante de Deus. Senhor, o meu inimigo é isso aqui, ó. É isso que às vezes abala a minha fé. É isso que às vezes me deixa triste. É isso que às vezes, Senhor, levanta desanimado. É isso, Senhor amado, que está me angustiando. É isso, Senhor, que às vezes me faz faltar sono. É isso, Senhor amado, que às vezes me tira a paz. É isso aqui. Mostra para Deus quem é o teu inimigo. E logo ele fugirá por 7 caminhos. Porque o Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Glória ao Senhor, Deus. Davi pede misericórdia e livramento, porque ele sabe em quem ele confia, não é? Davi, ele conhece tanto a Deus, como a intimidade, que ele aceita e ele enfrenta os desafios. Quando ele foi diante de Golias, ele falou: eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos. Ele não olhou para o tamanho do inimigo, ele não olhou para a capacidade bélica do inimigo, para a capacidade física do inimigo, ele não olhou para o armamento do inimigo, ele não olhou para todo o contexto favorável do inimigo, ele foi em o nome do Senhor dos Exércitos, vai em nome do Senhor dos Exércitos contra o teu inimigo. Por que que você fica olhando para o teu inimigo, para a força desse problema, desse desafio, e não olha para o teu Deus que é maior? Olha para o teu Deus que é maior, vai contra ele em o nome do Senhor
dos exércitos. Amém? Isaías 41, versículo 10 e 11, diz assim, ele promete que todos os que lutam contra o povo de Deus serão envergonhados e destruídos. Amados, como nós vemos hoje, a perseguição da igreja. Eu confesso que eu não pesquisei com detalhes, mas eu vi algumas pessoas comentando de um absurdo, de uma sentença que um certo juiz deu. Começa a esquentar. Uma menina, ela disse que preferia música gospel do que funk. Os pais foram processados por preconceito. Meu Deus, não podemos nem ter gosto, né? Nem ter preferência, não podemos. Não pode, eu prefiro, não pode. Se for contra a opinião do amigo do rei, não pode. Mas sabe o que aconteceram com essas nações arrogantes? Quando a gente fala aqui, quando a Bíblia fala aqui nações, ela fala pessoas, ela fala governos, ela fala líderes, ela fala presidente, ela fala governador, ela fala prefeito, ela fala vereador, deputado, senador, ministro, juízes, empresários, chefes. Ela fala todos, aqueles que subjugam o povo. Em especial o povo de Deus. Em especial o povo de Deus. E nós vemos na história, não apenas na Bíblia. Pesquisa a história. Nós vemos na história o que a Bíblia nos dita aqui. A queda das nações arrogantes. Babilônia era uma nação que ela simbolizava ali naquela época uma civilização acima, sabe? Uma capacidade que ela tinha acima, não só o poderio, mas ela era reverenciada pela capacidade dela. Ela criava as leis, criou os primeiros códigos. A lei de Talião, quem conhece a lei de Talião? Não? Gente, só eu, Jesus. O pastor conhece, aí, ó, pelo amor de Deus. Minha mãe falava muito. A lei de Talião é aquela lei olho por olho, dente por dente. Hã? Falou isso. E como é que vocês não sabiam a lei de Talião? Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Os babilônios que criaram. Astronomia, na época eles eram um fenômeno em astronomia. O Jardim Suspensos, ele está entre as 7 maravilhas do mundo antigo. O Jardim Suspensos da Babilônia. Mas era uma civilização que ela representava a rebeldia, a desobediência contra Deus e a perseguição aos cristãos. Onde está a Babilônia agora? Onde está o poderio dos reis da Babilônia? Que durante 70 anos aprisionaram o povo de Deus. Cadê o poder? Cadê aqueles homens? No passado. No passado. Os faraós, como deuses, eles tinham o poder político, eles tinham o poder militar, e eles tinham o poder religioso absoluto. Absoluto, você não poderia ter outra religião. Conhece algum sistema que quer implantar isso? Que tentou implantar isso e ainda quer? Né? Igualdade. Mentira. Mentira é desobediência a Deus. Esse poder desses homens que eram adorados como deuses, eles eram os mediadores entre Deus, os deuses, Deus Horus, e o povo.
Eles tinham em suas mãos o poder de vida e morte. Ai de quem falasse o contrário. Cadê? Cadê o poderio? Cadê aquele governo? Então não desanime. Por que você está tão desanimado? Ore, clame, pois o povo de Israel, eles lamentavam, eles olhavam em direção para Sião, em direção para Jerusalém, choravam, clamavam com a esperança de um dia estarem lá, de terem as suas terras de volta. E tiveram. E tiveram. Então, amados, clamem. Deus ouvia o clamor daquele povo, assim como Ele ouve o nosso clamor. Não desista de clamar. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Governos, homens, cairão diante do poder dEle, diante do poder de Deus. Nínive, capital da Síria, ela é retratada, assim como Babilônia, como os faraós também, como arrogante e soberba. Gente, uma coisa que Deus não suporta é a arrogância. É a arrogância e a soberba. Sabe? E ela era um povo muito violento. Eles não, quando eles subjugavam uma nação, eles não só aprisionavam, como eles mutilavam os seus prisioneiros e saíam espalhando, demonstrando: olha o que eu faço com os meus inimigos, olha, isso aqui. Hoje não estão mutilando fisicamente, estão mutilando moralmente, derrubando, espalhando mentiras, não é? Eles estão fazendo isso. Estão fazendo isso. Porque o pecado produz destruição e arrogâncias das nações. A arrogância desses homens, ela é passageira. Ela é passageira. E olha que interessante. No versículo 15, está escrito assim: as nações caíram na cova que abriram. Oh, Deus! Deus é maravilhoso! Ele faz o teu inimigo cair no próprio laço que eles lançam. Olha lá, caíram, os seus pés ficaram presos nos laços que eles esconderam. O Senhor é conhecido por suas justiças. Os perversos são pegos nas suas próprias armadilhas. Não sei vocês, mas eu já vi inimigos meus caírem nas suas próprias armadilhas. Nas suas próprias palavras de maldição contra a minha vida, eles caírem na sua própria armadilha. Eles caem. Mas, amados, sabe, Deus é tão maravilhoso, Ele protege tanto o seu povo. Ele lá do alto, Ele está sentado no seu trono, está julgando. Certo? Ele vê os inimigos, o seu povo, se armando de estratégias, de armadilhas para destruir o povo, para oprimir mais e mais o pobre, para deixar o pobre mais miserável, para deixar o pobre mais necessitado, para que cada vez mais pessoas necessitadas precisem de ajuda, e eles vêm como falso socorro, um falso Salvador. Mas mantém você lá, subjugado. Mas esse mesmo povo que se une, esses líderes que se unem para tramar conchavos nos seus gabinetes, nos seus jantares regados a vinhos, mais de R$1.000, a lagostas. Deus faz com que eles mesmos não se entendam e briguem entre si e se destruam. Ai, daquele que mexe com um dos meus pequeninos, é como se mexesse na menina dos meus olhos.
é grave, é sério. Se eles soubessem, eles não mexeriam com o povo de Deus. Eles sabem que Deus está no meio do povo cristão. O Espírito que habita neles sabem, por isso que eles nos odeiam, por isso que querem fechar as igrejas. Eles sabem, porque eles sabem que é dali que vem o poder que vai destruí-los. Eles sabem, eles sabem. Irmãos, o caos é tão grande, a situação é tão feia, quando a gente vê esse tipo de julgamento, que julgou porque a menina preferiu músicas sacras do que funk, condenar os pais, a gente... Irmãos, até o diabo fala assim, meu Deus. Aí Jesus fala, meu Pai. Aí Deus fala, meu eu. A coisa é tão absurda. É tão absurda. Quem nos socorrerá? Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não desista de clamar, não desista de clamar, porque o Senhor não esquece o clamor dos aflitos. Deus está atento. Deus está atento, o povo ali naquele sofrimento, naquele desterro, naquela prisão. Eles não esqueciam o Senhor, Senhor. E clamavam a Deus, e olhavam em direção de Sião, e ali eles choravam. Deus, vem em nosso socorro. E o socorro veio. E o Senhor os atendeu, e o Senhor os livrou. Cadê os poderosos? Cadê os governos? Cadê os reis, os imperadores? Cadê os faraós? Cadê as leis do homem? Deus os resgatou, Deus mesmo os livrou. Não adianta a lei do homem desterrar o povo de Israel, tirá-los, despatriá-los, tirar-lhes tudo. Mas o Senhor disse, chega, eles voltarão, porque eu quero. Profetizado lá em Isaías, eis que vejo como pombas no pombal. O povo voltando, era o povo voltando para a nação que eles tiraram, eles de lá, espalharam pelo mundo afora, eles voltando para tomar posse. É um paísinho desse tamaninho, todo em volta, cercado de inimigo, mas não conseguem destruir, porque a profecia está sobre aquele povo, e a profecia também está sobre o povo de Deus, sobre a igreja que somos nós, eu e você. Está sobre nós estamos sob uma profecia, uma palavra, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Saiba disso, traga isso à memória, leve isso para Satanás, fale para ele, eu sou a menina dos olhos de Deus, e Deus não esquece do clamor dos aflitos. Ele é o Senhor soberano sobre todas as nações. Aleluia. Glórias ao Senhor. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações, de todos os povos. Mesmo quando os homens falham, o trono de Deus permanece firme. Permanece firme. Porque Deus, Ele é soberano. Do seu trono, Ele traz santidade, juízo e justiça eterna. Deus continua no controle, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis. Lembra do povo exilado, aprisionado,
sem direito sequer de fazer uma oração. Lembra? De Daniel, condenado porque fez uma oração a Deus. Outro dia eu vi um testemunho de uma moça, eu não lembro qual é a profissão dela, irmão. Ela disse que foi entrevistada e foi tudo bem. Passou, né? Aí, na hora de assinar, ela ali super feliz, foi assinar o contrato. Aí fizeram uma observação. Olha, tudo bem. Seu currículo a sua capacidade está de acordo, seja bem-vinda à nossa empresa. Mas sabe, seu perfil lá no Instagram, que fala assim de Deus, apaga, não fica bem. A gente não quer relacionar a empresa, tá bom? Se apaga. Coloca qualquer outra frase, menos isso. Menos Deus. Essa pessoa não é condenada por preconceito religioso. Essa empresa não é condenada. Certamente amiga do rei. Mas essa jovem, essa irmã, falou assim, não. Não vou tirar, não. Deixou. Era um grande contrato, era um contrato muito bom. Ela disse, não. Não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Não negue ao seu Deus. Vai lhe custar o emprego? Que lhe custe. Se essa porta fechar, porque não foi Deus que abriu. Porque o que Deus abre, o homem não fecha, não. Não fecha. Não tem chefe, não tem governo que feche. Não tem mundo espiritual que feche. Então, se essa porta se fechou, porque não era tua, era cilada, era laço. Era laço. Mas era um salário tão bom. Era laço. Era armadilha. Armadilha. Não negue o Senhor Deus. Porque Ele é Senhor, soberano, Ele julga, Ele está assentado. Ele não está assentado com a imparcialidade da justiça que é representada por aí fora, mas não é praticada nos tribunais. Olhos vendados, mas sabe aquela venda assim? Né? Igual as criancinhas, minhas netinhas de 1 aninho, vai brincar de escondeu, né? Esconder. Essa justiça aí, não. A balança está bem pesada aqui, para o meu inimigo. Mas para o meu amigo está levinha. A espada, eu só uso para você, que você não é meu amigo. Para o meu amigo, a força da lei, não. Vem cá que eu te dou um abraço. Vem cá, vai jantar na minha casa. Terá vinhos, lagostas. Amados, a palavra de Deus é viva, ela é atual. O que aconteceu lá no passado não ficou no passado, não. Porque Deus está vivo e é presente hoje e age hoje. A história, os fatos que ocorreram é para nos lembrar de que o que está acontecendo, abre a tua mente espiritual, é o mesmo que está acontecendo. O inimigo pode não esquartejar os seus adversários e espalhá-los, mas o que ele faz? Ele defama. Ele te coloca em praça pública o teu nome. Ele lança discórdia, ele lança mentira. É o mesmo inimigo lá do passado que mutilava os seus adversários. É o mesmo. O inimigo que te coloca em uma cela,
Embora você não tendo prova, ele não tendo prova nenhuma. É aquele mesmo inimigo que jogou Daniel lá na cova dos leões. E jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. É o mesmo inimigo de hoje. Ele não ficou lá no passado. Ele também age hoje. Então, amados, não esqueça. O Senhor julga sobre todas as nações. E entenda sobre todas as nações, todas as pessoas. E não esqueça, mais ainda, que o Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Grande e eterno Deus, obrigada, Senhor, porque a tua palavra, Senhor amado, traz-nos, Senhor, a lembrança, Senhor, que tu és Deus soberano, que tu julgas, Senhor amado, todas as nações, que tu estás, Senhor, no controle de tudo, mesmo que para nós, Senhor, nós olhamos ao nosso redor, parece um verdadeiro caos, a injustiça cada vez mais, Senhor, se multiplicando, Senhor, as benesses, Senhor amado, daqueles, Senhor, que fazem conchavos, Senhor querido, Deus, cada vez mais crescendo, enriquecendo os seus cofres, Senhor, meu Deus, e o povo cada vez mais necessitado. O povo, Senhor, o trabalhador, ele não mais quebra pedra, ele não mais, Senhor amado, carrega, Senhor amado, pedras enormes, Senhor, para construir palácios, Senhor, mas ele trabalha, Senhor amado, igualmente, Deus, ele levanta cedo, ele trabalha, ele presta contas, Senhor, e com honestidade, Senhor amado, derrama o seu suor dia a dia, para o sustento de sua família, honestamente, Senhor, e crendo em Ti, Senhor amado, olha para esses aflitos, olha para esses necessitados, Senhor, que cada vez mais, Senhor, são-lhes roubados direitos, Senhor, são-lhes roubada a saúde, Senhor, são-lhes roubada a educação, Senhor, a segurança, Senhor amado, ó Deus, Tu estás sobre o trono, Tu és Deus, Tu julgas, Senhor, Tu és aquele Deus que libertou o povo de Faraó, Tu és o Deus que libertou o povo da Babilônia, Tu és o Deus, Senhor amado, mesmo ontem, hoje, sempre serás. Portanto, Senhor, vem em favor de Teu povo, da Tua igreja, dos pobres, dos necessitados, Senhor, que a Tua palavra chegue aos corações daqueles que ainda não ouviram essa verdade, daqueles que ainda não entenderam, Senhor, que nós como igreja proclamemos, Senhor, mesmo estando, Senhor, numa situação de caos, não vamos esquecer jamais de glorificar aquele, Senhor, Todo-Poderoso, o nosso Salvador e Resgatador. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.